ok, né? Tá certo. Então vamos começar por quem? Primeiras damas? Boa noite, igreja. Foi pego de surpresa ali fora, mas vamos lá, se é para dar testemunho. Tem 2 anos que a gente está participando da igreja, né? E a gente, eu falando por mim, já foi encontro com Deus, foi em 2 retiros. Ontem foi o segundo dia com Deus, eu estava presente no primeiro, no segundo. Mas ontem foi muita porrada uma atrás da outra. O Regi começou com santificação. Se eu não estou me santificando, eu estou pecando. A Suzy falou que para assinar no cartório, falei, pronto. O Tiago falou que eu sou um crente ameba. Né? Foi pancada atrás de pancada. Aí o Joabe falou de aliança. Quantas alianças eu me ajoelhei e fiz com Deus? Quando deu no outro sábado, já tinha quebrado. A Brenda falou de propósito, do cacto, que até o cacto floresce, né? Em meio às nossas lutas, no meio dos nossos desertos, a gente pode florescer sim. Quando a gente está no fundo do poço, é que a gente bebe água. Lá no fundo é que tem água. Aí você toma fôlego e sobe. E o Wesley falou de encontro com Deus, né? Aí eu falei, rapaz, 2 anos já na igreja, tantas alianças quebradas, eu tenho que me ajoelhar ali de novo e ter esse encontro com Deus. Na hora que o Tiago veio orar comigo, eu chorei tanto que eu fiquei sem ar. E eu tinha, na minha mente, eu separava. O crente que tem o Espírito Santo é o que fala em línguas, e o que não tem, o que não fala em línguas, né? Eu separava dessa forma, mas ontem foi extraordinário, gente. Depois que eu me ajoelhei aqui no finalzinho e falei, Senhor, se não tiver mudança hoje, acho que não vai ter mais não. E quando o Tiago orou comigo ali, que o fôlego faltou, o choro tomou de conta, sabe aquele choro de estremecer? Foi o que aconteceu ontem aqui. Então ontem mesmo eu saí transformado. E tomara que dure para sempre, né? Amém. Boa noite, igreja. Então, eu não sou de falar muito, mas eu vou ser mais breve que meu esposo. Eu estava me preparando para esse dia com Deus e não faltaram coisas para mim não estar aqui ontem. Mas Deus é tão tremendo que na sexta-feira mesmo eu fiz uma oração e eu falei assim, Deus, eu preciso estar lá amanhã, independente das minhas enfermidades, independente do que eu estou passando, eu preciso estar lá amanhã. E eu vim com a cara e com a coragem, porque eu precisava ouvir de Deus o que eu ouvi. E foi tremendo, gente, cada ministração foi uma se encaixando na outra, né? Como cada pregador falou, ninguém sabia o que o outro ia falar, mas parece que foi como um quebra-cabeça, uma pregação se encaixando na outra. E cada ministração que era pregada ali, Deus falava mais ainda ao meu coração. E, assim como meu esposo também chorou, por muitas vezes no dia de ontem eu também me derramei. E eu entendia que eu precisava estar aqui. E que aquela preparação que eu estava fazendo valeu muito a pena, valeu muito. E eu queria dizer para você que não veio, que você perdeu. E que você possa se preparar melhor para o outro dia com Deus, porque é muito tremendo. E aí?
Aleluia. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Irmãos, ontem foi tremendo. E Deus não é gente, né? Deus, Ele nos surpreende a cada dia. E ontem foi dia de restauração, de renovo, onde Deus, Ele falou poderosamente àqueles que estavam aqui. Né? Quem não veio, perdeu. João Batista veio aqui. Convertei-vos, raça de víboras. Mas foi tremendo, né? E o que me impactou, que mexeu comigo, que eu quero deixar para a igreja nessa noite, vou pedir até que o Thaliston coloque aqui, 1 Tessalonicenses 4, versículo 3, na revista atualizada, por favor. Foi a primeira pregação, irmãos, primeira ministração do dia, e Deus, Ele já falou poderosamente ao meu coração. Eu tenho já mais de 20 anos de vida cristã, e nós somos camaleões, nós nos adaptamos às situações que nós começamos a viver em nossas vidas, e com o passar do tempo, se você não estiver focado com os olhos em Jesus, com a sua motivação correta, o amor ele vai se esfriando, e você vai se desleixando, começando a relativizar algumas coisas. E o inimigo, ele se aproveita disso. Por quê? Porque ele vem sorrateiramente, e você fala, não, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não é pecado, mas aquilo está começando a te afastar de Deus. Tem aí, Thaliston, 1 Tessalonicenses 4, versículo 3, por favor. E nos diz assim, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, a nossa, né? Que vos abstenhais da prostituição. Irmãos, quando tem uma pessoa que está cativa aos vícios ou a alguma depressão, você pode até ter o desejo de ajudá-la, mas se essa pessoa não tiver a vontade, ela não vai sair. E esse versículo mexeu muito comigo, porque a primeira parte dele diz isso, que a vontade de Deus é a nossa santificação. Ele não vai santificar a todos, Ele vai santificar aqueles que quiserem ser santificados. E para sermos santificados, nós precisamos pagar um preço, nós precisamos dar uns passos em direção a Jesus. E se você quer ser santo, busque essa santificação, porque com certeza Deus Ele dará a você. Amém? A paz do Senhor Jesus, igreja. Eu tive o privilégio, eu agradeço primeiro a Deus, porque eu tive o privilégio de ministrar ontem. E depois que o pastor Rodrigo ele me convidou para ministrar, aconteceram tantas coisas na minha vida. E eu confiei no Senhor, em meio às lutas, em meio às tempestades, eu confiando no Senhor. Nesse período que o pastor Rodrigo ele me convidou para ministrar, meu pai tentou se matar. E isso me deixou um pouco abalado, mas eu confiando no Senhor, firme na minha fé, não desisti, né? E eu orando, jejuando por esse dia, mas confiando no Senhor, em paz. Eu ministrei no dia de ontem, quem não veio perdeu, né? Então, assim, foi um dia muito gratificante, porque Deus falou muito ao coração dos meus irmãos que estavam aqui. Eu falei para o Senhor que se Ele ministrasse na vida de um irmão, já estava bom para mim, né? E resumindo com tudo isso, eu estava cansado espiritualmente, fisicamente, e os meus irmãos pregaram. Eu digo, Senhor, eu quero um renovo, eu preciso desse renovo. E na quinta ministração do dia de ontem, eu me prostrei diante do Senhor nesse altar. Eu digo, Senhor, eu não aguento mais. Eu estava quebrado, né? Quebrado.
Mas o Senhor, Ele é tão misericordioso, Ele é tão bom, que Ele me encontrou, né? Ele me encontrou no dia de ontem. Eu saí daqui renovado. Eu saí daqui cheio da presença do Senhor Jesus, né? Na última ministração, eu queria pautar o Senhor, não, você não vai pautar, você vai ministrar na vida dos outros. Então, para você ver o quanto Deus Ele nos ama, muitas vezes nós estamos com a nossa fé abalada e nós deixamos o Senhor por qualquer coisa. Então eu falo para vocês, não desistam do Senhor, continua perseverando em meio às lutas, em meio às tempestades, porque o Senhor Ele traz renovo, da mesma forma que o Senhor me renovou, da mesma forma que o Senhor renovou os meus irmãos, eles podem renovar a vida de vocês. Eu não sei como vocês se encontram nessa noite, mas estejam de coração aberto, para que o Senhor possa encontrar vocês nessa noite. Amém? Amém, amado. Quem teve aí ontem, gente? Foi bom ou não foi? Não, fala com convicção aí, como se você acreditasse nisso, assim, né? Para mim também foi um dia incrível, né? Com certeza, e um dos que vão ficar marcado na minha memória. E eu lembro que eu cheguei aqui, a primeira oração que eu fiz foi: Deus, muda minha vida. E eu te desafio, mano, a fazer essa oração hoje. Não sei como é que você está. Ali durante a ministração, só fala isso: Deus, muda minha vida. E Ele tem feito coisas que eu não imaginava, né? Então, assim, não perca o próximo, amado. Nós conversamos sobre isso, que o mais importante é o próximo culto, é a próxima coisa que vai acontecer, você não pode ficar de fora, sabe? Não permita que o diabo ele te roube coisas sem você perceber, amém? E fale essa oração, é um desafio. Fala ali particular, fala: Senhor, muda minha vida hoje. Quero ver esse poder, eu quero entender o que esses irmãos estão falando. Aqueles outros que não estão aqui, mas podem dar testemunhos maravilhosos também. Amado, Deus ele quer fazer algo nessa igreja e Ele quer contar com você. Você também não está aqui hoje à toa, tá bom? Esse final de semana ele foi preparado para ser um final de semana especial para nós. Então aproveite, desfrute desse culto. Amém? Bem, pastor, eu queria deixar o testemunhar, não. Irmãos, é interessante que a gente teve um primeiro dia com Deus que foi extraordinário, céu na terra. E aí a gente vai pensar em organizar um segundo, e aí fica aquela coisa, né? Meu Deus, não pode ser pior do que o primeiro, porque senão o terceiro a igreja não vai querer vir, né? Bate aquela aflição. E aí o Espírito Santo, ele... Óbvio, ele falou para mim que eu deveria me consagrar, que eu deveria me preparar para esse dia com Deus. E eu tentei fazer da melhor forma possível. Só que diferente do outro, no outro eu ministrei um monte, acho que foram umas 3 mensagens. Ontem eu não preguei nenhuma vez, então a minha consagração foi só para ficar olhando os irmãos pregar e intercedendo por eles. E sabe qual é o tremendo, irmãos? Quem estava aqui ontem viu Deus ministrando ao seu coração através de tantas pessoas diferentes. E qual é a conclusão que a gente chega? E é muito legal falar isso. Tem muito homem e tem muita mulher de Deus aqui dentro dessa igreja. Muita pessoa que leva Deus a sério. Muito crente que leva o evangelho a sério dentro dessa igreja. E é muito bom a gente saber que podemos contar com tantas pessoas dentro da obra de Deus. Mas eu quero te lançar um desafio. No próximo pode ser você a estar nos ajudando, ministrando sobre a vida de outros. Então se prepara, seja participativo dentro da obra do Senhor, dentro da igreja. Porque é muito bom quando a gente olha para um irmão assim, a gente fala: poxa, esse irmão aqui dá para contar com ele. Porque ele está em tudo, ele é participativo, ele está junto, a gente pode contar. Então, eu sei que existem homens e mulheres de Deus aqui dentro que estão meio escondidos assim, mas não faz isso. Nós queremos poder contar contigo. Nós queremos poder ver Deus também agindo na vida de outros irmãos, através da sua vida, e está nos alegrando contigo pelos resultados. Amém? Vem outro aí. Quando? Não faço a menor ideia, mas vem. Vai ter.
E aí vamos ver o que Deus faz. Tomara que você possa estar junto conosco para nos ajudar a ministrar na vida de outras pessoas. Amém? Glória a Deus. É isso, aleluia. Deixa o pastor pregar. Não teve palma para você. Irmão, você é muito bem-vindo. Deixa eu só dar um aviso antes da palavra. Isaías 42, 22. Mas teve uma irmã, banheiro feminino, deixou uma chave lá, ó. Aí o Tiago vai pegar aqui. Vem, minha irmã, pegar você mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, nesse tempo que nos resta, um outro aviso. Sábado e domingo que vem será o aniversário da nossa igreja. Amém? E aí nós vamos ter um culto no sábado, às 19h30. Venha e traga um amigo, tá bom? Quem vai estar pregando aqui é o pastor Euflávio, Igreja de Cristo, Taguatinga Sul. Bom, ele vai estar pregando no sábado. No domingo, pela manhã, é a nossa ceia, com café. Coisa tremenda, assim, de Deus, especial, né? Poderosa. E no domingo à noite vai estar aqui pregando o pastor Filemon. Filemon da Igreja de Nova Vida, ali do Ceilândia Leste, tá bom? Eles vão estar aqui, mas nós vamos ter apresentação de dança, o coral estava ensaiando, é coisa chique, de outro mundo, tá bom? Então você é muito bem-vindo, vamos à palavra de Deus. Nesses minutos que me restam, eu quero falar sobre restituição. Isaías 42, 22. Aí quando você encontrar, dá um glória a Deus, um aleluia, tá bom? Falar de restituição é um desafio. Por quê? Porque às vezes a gente está sendo massacrado pelo inimigo, mas a gente não tem uma posição no mundo espiritual. Então vira para o seu irmão e fale para ele assim: hoje é dia de você se posicionar no mundo espiritual. Aleluia! Esse texto diz assim, ó: não obstante, é povo de Deus, roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos em cárceres. São postos como presa, e ninguém há que os livre por despojo. E ninguém diz, restitui. Ninguém grita, restitui. Ninguém fala, restitui. A gente vai falar um pouco sobre restituição. Então, o que significa a palavra restituição? Se você gosta de anotar, anote aí. Sua Bíblia, enfim. A palavra restituição, ela significa devolver algo que foi tirado. É devolver algo que foi roubado. E a palavra de Deus diz que Satanás, o diabo, vem para roubar, matar e destruir. E a palavra restituição significa isto: devolver algo que foi tirado. Queridos, quantas vezes Satanás vem e ele rouba o nosso casamento, ele rouba a nossa família, ele rouba as nossas amizades, ele rouba a nossa fé. Então levante sua mão direita. Deus, nesta noite, ele quer devolver a você tudo que o diabo roubou. Você crê nisso? Mas ele faz, né? E restituição também significa reparar um erro cometido. Se eu errei com alguém, eu tenho que restituir. Se eu errei com uma moça, se eu errei com um rapaz, eu preciso aprender a restituir. Se eu roubei alguém, eu preciso aprender a restituir. Quantos querem ir para o céu aqui? Levante a mão bem alto. Você precisa aprender a restituir, tá bom? E também restituição significa retornar a algo que se perdeu. Por exemplo, às vezes nós estamos na casa do Senhor, servindo ao Senhor. Deixa eu ministrar para você, feche seus olhos, vai. Ninguém vai pegar nada seu. Mas é retornar a algo que se perdeu. Às vezes a gente está na casa de Deus. A gente vem para a igreja, a gente se converte, sabe? E a nossa paixão, nosso amor é servir a Jesus. Mas, com o tempo, o inimigo de nossas almas, ele vai tirando esta alegria. Ele vai roubando. E a gente se torna crítico da igreja. A gente se torna crítico das pessoas que estão fazendo a obra de Deus. E sabe o que acontece? A gente se perde na caminhada. A gente se esfria. Mas nessa noite, levante sua mão esquerda. Nessa noite Deus quer devolver a alegria que você perdeu. Deus quer devolver aquilo que foi perdido. Queridos irmãos, ontem eu estava todo o tempo
Eu estava sentado, eu brinco muito com a irmã Brenda. Eu falo para ela que aquele lugar ali é meu. E aí eu a expulso dali quando eu não estou aqui ministrando. E eu ali naquele local sentado, 12 horas, nós estávamos louvando. A minha filha estava no médico, a minha esposa. E, sabe, aí é muito lindo isso, irmãos. Eu, de repente, poderia dar uma desculpa qualquer para o pastor Rodrigo e falar: pastor, eu vou tantas horas, porque eu vou levar a minha filha ao médico, ela vai fazer um exame. Mas eu estava ali louvando e adorando ao Senhor. Irmão, deixa eu falar, não tem nada melhor do que a gente adorar a Jesus. Não tem nada melhor do que a gente louvar e engrandecer, irmãos, a Jesus. Olha, eu quero te dizer algo, parafraseando um cantor secular. Irmão, Jesus, Ele é lindo. Ele é lindo demais. Então, sabe, e estávamos ali e ouvindo cada um do seu jeito, cada um do seu modo, cada um da sua maneira. Mas por que eu estava ali? Porque, irmãos, essa é a batalha que eu travo na minha vida. Irmão, eu não quero, é uma música cristã. Eu não quero ficar um velho chato, ficar um velho crítico, falando mal dos jovens que estão fazendo a obra do Senhor e dizendo assim: não, isso ali é fogo de palha. Ei, eu também já passei por isso, irmãos. Quando eu me converti, as pessoas diziam: ah, isso é fogo de palha. Só que para uma palha a gente colocava outra, e já se vão 41 anos, irmãos, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor. Sabe, as lutas são grandes, mas a glória que está proposta para Deus é muito maior do que todas as lutas, do que todas as dificuldades. Sabe por quê? Porque o Senhor, o nosso Deus, Ele continua reinando. E sabe, queridos, Deus, Ele quer devolver a você esse amor. Mas ouça o que eu vou te falar, você precisa querer. Deus, Ele nunca vai fazer nada contra a sua vontade. Deus, Ele nunca vai arrombar o seu coração e falar assim: ó, eu quero fazer tal coisa. Não, Deus vai trabalhar mediante aquilo que você dá para Ele, aquilo que você entrega para Ele. Deus, Ele vai fazer lindo, vai fazer coisas maravilhosas, mas você precisa entregar nas mãos de Deus. Quantos aqui estão dispostos a entregar a vida ao Senhor? Levante a mão. Senhor, olha, eu quero entregar tudo nas suas mãos. Sabe, então restituição é isso. Restituição fala de devolver algo que foi tirado. O diabo, ele muitas vezes tenta roubar a nossa fé. Sabe, o diabo muitas vezes ele tenta roubar aquilo que Deus, ele tem para nós. E esse texto ele é maravilhoso. Por quê? Porque Isaías está falando de uma nação que é crente. Ele está falando de uma nação que eram pessoas crentes no Deus vivo. E ele vai falar assim, põe aí para nós, Talé. Põe aí. Ele vai falar: ó, não obstante, é um povo roubado, é um povo saqueado. Todos estão enlaçados em caverna e escondidos em cárceres. São postos como presa, e ninguém aqui os livre por despojo. E ninguém diz: restitui. Ninguém grita: Senhor, por favor, restitui. Senhor, restitui meu casamento. Restitui a minha família, restitui os meus filhos, restitui, Senhor, a minha vida contigo. E Isaías ele vai falar, porque, queridos, nós precisamos nesta noite gritar, clamar ao Senhor por restituição. O inimigo, ele quer roubar, o inimigo, ele quer destruir, mas nós precisamos, como igreja, dizer para o Senhor: Senhor, é tempo de restaurar, é tempo de restituir, é tempo de mudar essa história. Sabe, queridos, abra sua Bíblia comigo, no livro de Ezequiel 22. Ezequiel. Olha só que texto tremendo, queridos. Ezequiel 22. 30. Ezequiel 22, 30. Ele vai falar assim, ó. Aleluia. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse. Mas a ninguém achei. Olha o versículo de número 31. Por isso derramei sobre eles a minha indignação, e com o fogo meu furor os consumi. Fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento. É interessante que Isaías ele vai dizer que as pessoas estão sofrendo, mas ninguém diz assim: Deus restaura, Deus restitui. E Ezequiel ele vai falar: procurei alguém para ser um intercessor, procurei alguém para orar pelo meu casamento e eu não encontrei. Procurei alguém para orar pela minha família e não encontrei. Então eu resolvi destruir tudo isso. Por quê? Porque não houve ninguém, irmãos, que gritasse assim: Deus, restitui aqui. Ninguém.
Então Deus, Ele diz assim, ó, eu vou dar um fim em todas essas coisas. Sabe, queridos, o inimigo, ele quer roubar a paz em nosso casamento. Quantos casamentos destruídos? Porque ninguém se colocou para dizer, Senhor, restitui aqui. Ninguém. Quantas famílias destruídas, irmãos, e ninguém grita, restitui. Ninguém. As pessoas, elas não se posicionam diante do Senhor. E aí, o inimigo vem e ele acaba destruindo todas as coisas. Então, irmãos, é tempo de fazermos o quê? É tempo de gritarmos ao Senhor por restituição. É tempo de falarmos para o Senhor, Senhor, por favor, restitui aqui. Senhor, por favor, muda a minha história aqui. Quantos estão comigo aqui? Então, é tempo de restituição. É tempo de um posicionamento na vida espiritual. Ah, pastor, mas eu estou passando por tantas lutas. É verdade. Mas se você não se posicionar, você não vai obter vitória. Então, querido, nós precisamos nos posicionarmos. Então eu vou dar aqui para vocês 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos a respeito de restituição. Amém? Primeira delas, Salmos 51. Abra comigo. Salmos de número 51, 12 e 13. Salmos de número 51, 12 e 13. Diz assim: restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Aleluia! Qual é a primeira restituição que Deus ele quer fazer nesta noite? A primeira restituição é a restituição da alegria da minha salvação. Quantos foram salvos aqui por Jesus? Levante a mão. Ele quer restaurar isso. Por quê? Porque às vezes a gente anda na presença do Senhor, mas em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às tentações, a gente se deixa levar. E Deus nessa noite, Ele quer restaurar essa alegria. Ah, eu já fui mais alegre na casa do Senhor do que eu ia de servir ao Senhor.
Sabia disso? O inimigo ele tira. E a gente precisa lutar para que o Senhor, Ele novamente traga essa alegria. Porque talvez hoje para você tanto faz como tanto fez. Às vezes você vem à igreja, você bate o cartão e vai para casa e acha que está tudo bem quando não está bem. Então você precisa de quê? Senhor, eu preciso que o Senhor restaure a alegria da tua salvação em minha vida. Senhor, eu preciso de volta essa alegria. O diabo tirou, o diabo tomou, eu mesmo entreguei para ele. Mas Senhor, nessa noite, fala comigo assim, ó, nesta noite, eu decido tomar de volta a alegria que eu perdi. É isso, nós precisamos, nós devemos não permitir que o diabo roube essa alegria. Irmãos, quantas pessoas eu encontro que um dia foram crentes, hoje estão frias dentro da igreja. Quantas pessoas eu encontro que um dia foram pastores, irmãos, e perdeu a alegria. Então Deus nessa noite Ele quer devolver o que? A alegria da sua salvação. Ele quer devolver você. Cara, tudo com alegria é mais fácil. Fala para o seu irmão, tudo com alegria é muito mais fácil, se torna muito mais fácil. Tudo com alegria. Irmão, Deus quer trazer de volta a alegria para você. Deus quer trazer de volta essa alegria. Irmãos, quantos precisam dessa alegria de volta? Levante a mão. Deus, Ele quer trazer. Segunda restituição que Deus Ele quer trazer está no livro do Apocalipse 2, 4 e 5. Abre aí comigo. Jesus fala para a igreja de Éfeso: olha, vocês são tremendos, vocês são os caras, vocês são isso, vocês são aquilo, vocês são aquilo outro. Porém, tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E aí ele vai dizer assim: lembra-te, porém, de onde caíste, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. Você se lembra quando você adorava o Senhor? Você se lembra quando você era extremamente apaixonado por Jesus? Quem se lembra aqui? Deixa eu ver. Mas no meio da caminhada você perdeu. Você perdeu essa paixão, você perdeu esse amor. Irmão, o Senhor nessa noite quer devolver essa paixão. O Senhor nessa noite quer devolver a você. Sabe aquela paixão de você estar na casa de Deus, servindo ao Senhor? É para lavar banheiro, beleza, estou aqui. É para fazer o quê? Para varrer a igreja, beleza, estou dentro. É para levar uma sopa para lá nos hospitais, estou dentro. É para fazer alguma coisa, eu estou dentro. Eu posso cantar, não sei não, mas eu também estou dentro. Se tem oportunidade. Isso, irmão, é primeiro amor. Sabe, na verdade, a gente deveria ter um único amor, não só um primeiro amor, mas nós precisamos ser todo o tempo apaixonados pelo Senhor. Quantos são apaixonados por Jesus? Quantos precisam restaurar essa paixão? Levante a mão aí, querido, dá um glória a Deus. E é importante, o Senhor Ele quer devolver a você esse amor, onde tudo era para Jesus, onde você caminhava com Ele, sabe? Você dizia não ao pecado e dizia sim a Jesus. Você dizia não às coisas erradas e dizia sim ao Espírito Santo. Ele quer fazer com que isto volte novamente. Posso ouvir um amém? Então Ele quer restituir. Ele quer trazer de volta aquilo que o inimigo roubou. Ele quer trazer de volta. Ou algo que você perdeu. Eu perdi na caminhada. Sabe, queridos, Deus quer trazer de volta. Irmão, de verdade, quantos precisam? Senhor, Ele quer trazer de volta. Meu Deus, eu já fui mais crente do que eu hoje sou. Eu já fui mais fiel do que eu hoje sou. O Senhor, Ele quer trazer de volta, aleluia. Ele quer trazer de volta. Terceira restituição
Está em Lucas 19. Lucas 19, versículo de número 9 e 10. Ele quer trazer de volta. Ele vai dizer assim: então, Jesus lhe disse para Zaqueu: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Olha que coisa linda, Deus quer restaurar a minha aliança com Ele. Eu fiz uma aliança, mas eu quebrei esta aliança. Então nessa noite Deus, Ele quer restaurar essa aliança com você, sabe? E é interessante que o Senhor, Ele diz para Zaqueu assim, irmão, levante sua mão direita. Ele disse assim, ó, hoje, irmão, não é amanhã, é hoje. Ele diz assim, ó, hoje houve salvação nesta casa, pois que este é filho de Abraão. É hoje, irmão. Não deixa para amanhã não, mas é hoje. Ele quer restaurar essa aliança. Deus, eu larguei para lá, eu não fui fiel à aliança. Ontem nós ouvimos uma aula sobre alianças. O Senhor, Ele quer fazer o quê? Ele quer restaurar essa aliança. O que é aliança? É um pacto. O que é aliança, irmão? É um voto. O que é aliança, meu irmão? É um pacto que nós fazemos, é um casamento. Você entende? Então, o Senhor, Ele quer trazer para você. E se eu sou um jovem, é melhor ainda. Sabe por quê? Porque você vai poder passar toda a sua caminhada, mas adorando ao Senhor, servindo ao Senhor, aliançado com o Senhor. Se você quebrou a sua aliança em algum momento da sua vida, irmão, Deus nessa noite, Ele quer restaurar essa aliança. Mas você precisa dar um passo em direção ao Senhor. Você precisa dar um passo e falar: Jesus, aqui está a minha vida. Eu quero colocar a minha vida diante do Senhor. Eu já caminhei na Tua presença, mas eu quebrei a aliança e hoje eu não caminho mais. Eu até venho à igreja, mas eu não tenho aliança. Levante suas mãos. Pai, que nessa noite, Senhor, esta aliança, ela seja restaurada. Porque Jeremias, ele diz que virão dias que eu farei uma nova aliança com o meu povo. O Senhor, Ele quer restaurar essa aliança que foi quebrada. Sabe, aonde você vai novamente se apaixonar, onde novamente você vai ser fiel, onde novamente você vai voltar a sentir alegria, sabe, desse primeiro amor. Então o Senhor, Ele quer restaurar. Ele quer restaurar. Aí, irmão, Deus, Ele vai fazer coisas extraordinárias, aleluia. Terceira, quarta ou quinta, já não sei mais, amém, irmão, o desejo de estar na casa do Senhor. Salmos de número 122, 1. Escola dominical, vamos lá. Alegrei-me quando? Vamos? Meu irmão, alegrei-me quando me disseram, irmão, desculpa, mas eu tenho que profetizar isso sobre sua vida, que o Espírito Santo devolva essa alegria de estar na casa do Senhor que foi perdida. Sabe, devolva essa alegria. Você se lembra quando tinha culto, meu irmão? O culto, eu nunca vi esse culto não, mas eu vou falar. Culto da bolinha de gude, você estava dentro, aleluia. Você estava na presença do Senhor. O Senhor, Ele quer, sabe, devolver você a alegria de você estar na presença dEle, adorando, servindo, sabe, aonde você não vai colocar obstáculo nenhum. Você não vai falar: está chovendo. Você não vai falar: está muito sol.
mas você vai vir para adorar ao Senhor. Sabe o que eu tenho aprendido nesses anos? Abra sua Bíblia comigo, que eu vou ensinar você através da Bíblia. João 20. João 20. Eu amo, irmãos. Isso. Aleluia. 19. Qual é a quarta restituição? O desejo de estar novamente na casa do Senhor. Olha só. Versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e se pôs no meio deles, e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoados os pecados, lhes são perdoados, e aqueles se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, olha que interessante. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Quando nós voltamos de 19 até 22, a gente vai ver uma alegria tremenda desses homens ao verem Jesus. Eles estavam num culto, e nesse culto Jesus chegou, e eles se alegraram. Mas a gente observa a atitude de Tomé. Observe a atitude de Tomé. Tomé não estava no culto. 24, agora 25, ó. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão do seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Quando nós estamos na casa do Senhor, quando nós não estamos na casa do Senhor, a gente perde a beleza de um culto. Deus, Ele fala conosco em cada culto. Cada culto é diferente, irmãos. Ontem nós tivemos 6 cultos na igreja, e cada culto foi diferente um do outro. Mas nós perdemos essa beleza. Por quê? Porque não há mais alegria de estarmos na casa do Senhor. Então a gente perde, o nosso coração se fecha. Mas ouça o que eu vou te falar. Olha a continuação, ó. Vamos lá, Taleco, 26. Passado 8 dias, no domingo subsequente, lindo demais, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e João enfatiza, ó, e Tomé com eles. No primeiro culto Tomé não estava. No segundo culto, Tomé está. Irmão, isso é muito poderoso. Aí Jesus veio de novo. Irmão, deixa eu te falar algo. Você pode estar com 2 ou 3, mas se Jesus estiver no meio, meu irmão, é um culto extraordinário, é um culto fantástico, sabe? E olha só, aí Tomé está lá. E é lindo, né? Porque Tomé está. E aí, nesse culto foi especial. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes assim, ó: paz seja convosco. Olha que coisa extraordinária, irmãos. Olha que coisa extraordinária. Aí Jesus vai direto a Tomé. Ele vai direto a Tomé. E ele diz para Tomé assim: ponha aqui, ó, o dedo. Vê aqui as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Não seja incrédulo, Tomé. Mas por quê? Porque ele não foi no culto anterior. Você entende isso? Ah, não, Senhor, é muita coisa, ou é a mesma coisa. Deixa de ser bobo, irmão. Nunca é a mesma coisa. Nunca é. Irmão,
deixa eu te falar algo. E o Senhor, Ele veio. Aí Tomé, ele se lança aos pés de Jesus. Olha o versículo número 28. Ele se lança aos pés de Jesus. E ele diz o quê? Senhor, ele nem fala Salvador, mas ele diz assim: Senhor meu e Deus meu. O Senhor é o meu dono. O Senhor é o meu dono. O Senhor é que manda na minha vida. E me perdoa porque eu deixei, Senhor. Mas é o Senhor que manda. Oh, irmão, isso é extraordinário. Isso é poderoso demais. Tomé nunca mais abandonou o Senhor. Nunca mais. Sabe, irmão? Mas tem mais. Próxima, vamos lá. É Lucas 19:9. Olha o que diz. Jesus diz para Zaqueu assim, ó: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é o filho de Abraão. Qual é a restituição que Deus ele quer trazer? Irmão, a restituição da paz em minha casa. O Senhor ele quer trazer. Quantos queridos não têm essa paz em casa? Quantos amados não têm essa paz? Mas o Senhor, Ele quer trazer, Ele quer devolver. O diabo tenta roubar, mas eu quero te dizer, Jesus, Ele é o príncipe da paz. Jesus, Ele é o Senhor da paz. Ele diz assim, ó: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele vai dizer assim: deixo-vos a minha paz vos dou, não como o mundo a dá, eu a dou. O diabo tem tentado roubar essa paz de dentro da sua casa, mas o Senhor nessa noite Ele está aqui para devolver esta paz. Se você quiser, irmão, se você buscar, Ele está aqui para devolver a você essa paz. Mas eu não tenho mais paz. É porque você se afastou. Mas nessa noite, é noite de restituição. É noite de Deus restituir aquilo que o diabo roubou, irmão. E um outro texto, é Lucas 15, de 20 a 22. Lucas 15, de 20 a 22. O menino, o jovem, o filho mais moço, que pegou todo o dinheiro do pai e foi embora. Depois de perder tudo, ele volta. E olha só a atitude desse pai. Por um instante, feche seus olhos. Essa é a atitude de Deus para com você nesta noite. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai, que simboliza Deus, ou Jesus Cristo, ou Espírito Santo, o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestir, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemos, nos alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Aleluia. Ele estava perdido e foi achado. E aí começaram a se alegrar. Deus, Ele quer restituir você aquela fé que o inimigo, ele roubou. Deus quer restituir para você aquela paz dentro de casa que você perdeu. Deus quer restituir. Mas a pergunta é: você quer? Você quer?
Querido, não deixe mais o diabo ficar roubando. Não deixe mais o diabo ficar destruindo você. Não deixe mais o diabo ficar zombando de você. Não deixe mais o diabo pisar em cima, tripudiar sobre você. Por favor, não faça isso. Por favor, não permita mais isso. Mas sabe, busca ao Senhor e diga para Ele: Jesus, eu estou aqui. Jesus, eu quero mudar a minha vida, eu quero mudar. Se Deus mudar a sua vida, Ele vai começar a mudar a sua casa, Ele vai começar a mudar a sua família. Mas irmão, deixa de ser uma pessoa religiosa, aonde você vem à igreja e volta para casa e continua tudo da mesma maneira, do mesmo modo. Não. Hoje é noite de restituição. O diabo, ele vem para roubar, matar e destruir, é verdade. Mas a palavra de Deus diz que Jesus veio para nos dar vida, e vida, aleluia. Agora não é uma vida qualquer, mas é uma vida eterna que começa aqui e vai continuar no céu. Mas você precisa se posicionar e falar para o Senhor: Senhor, eu não quero mais isto para a minha vida. Senhor, traz de volta aquilo que eu perdi. Senhor, nessa noite, feche seus olhos, põe a mão no coração. Ministério de louvor vai vir. O Senhor, Ele quer restaurar a sua alegria da salvação. Se você tem perdido a alegria, irmão, o Senhor, Ele convida você ao altar. O Senhor, Ele quer restituir o seu primeiro amor. Eu perdi, pastor, eu não sei mais o que faço. O Senhor, Ele quer restaurar nesta noite. Pastor, eu perdi, sabe, a alegria da fidelidade. O Senhor, Ele quer restaurar nesta noite. Pastor, eu perdi o desejo de estar na casa do meu Deus. O lugar onde eu fui salvo, eu perdi. O Senhor, Ele quer restaurar nesta noite. Pastor, eu perdi a paz em minha casa, só confusão. O Senhor quer restaurar nessa noite, Ele quer começar através de você. Pastor, Ele está aqui, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu quero que você feche seus olhos por um instante, queridos. Feche seus olhos. O Senhor, Ele quer restaurar. O Senhor, Ele quer restaurar aquilo que foi perdido. Ah, mas está tão difícil, irmão. Dê o seu passo. Dê o passo em direção ao Senhor. E deixa o resto por conta dEle. E Ele vai fazer. Mas nesta noite você precisa dar um passo em direção ao Senhor. E falar para Ele: Senhor, por favor. Senhor, me ajuda. Eu já tenho tentado de todas as formas e eu não tenho conseguido. Eu já tenho tentado de todas as maneiras, mas eu não tenho conseguido. Mas, Senhor, nesta noite, eu resolvo, Senhor, entregar tudo nas Suas mãos. Nesta noite eu resolvo entregar tudo nas Suas mãos. Tudo nas Suas mãos. Tudo nas Suas mãos eu resolvo. Aleluia. Faça uma oração. Faça uma oração enquanto nós vamos cantar uma canção. Fala com Deus. Fala com Ele. Fala com Ele. A gente vai fazer 3 apelos nessa noite, irmãos. 3. Amém? Fala com Ele. Fala com Ele. Com os olhos fechados. Fala com Ele. Fale com Ele. Fale com Ele, fale com Ele, fale com Ele. Vai, Espírito Santo. Aleluia. Podemos? Aleluia. Fale com Ele. Fale com Ele.